Fala, meu povo, tudo certo? Hoje é um vídeo de resposta aos comentários. Fazia um tempinho que eu não fazia esses vídeos, eu gosto de fazer eles. E resolvi pegar o vídeo que eu falo sobre o 7 de setembro, né, para ficar o assunto, para concluir bem esse assunto, né, que é do escárnio do nosso presidente eleito. Né? Vocês sabem, o vídeo vai estar aqui em cima, né, nos cards, vai estar aqui embaixo também na descrição, para vocês olharem o vídeo e saberem do que eu estou falando, certo? Mas eu tive, para variar, comentários fantásticos ali na página, né, nesse vídeo tive comentários fantásticos e eu vou respondê-los em vídeo para ficar mais legal, porque eu falo pelos cotovelos, vocês sabem disso, né? Vocês conhecem o formato, né? Quem chegou até aqui sem saber o que são esses formatos, agora vocês vão ficar sabendo, certo? Então eu vou pegar na minha ordem aqui, tá? Na ordem que aparece no vídeo, eu vou pegar aqui o primeiro comentário, ok? Que foi a Júlia, querida amiga do grupo do Telegram. E aí, Júlia, tudo certo? Vamos lá. Oi, Rodrigão, sempre gosto desses vídeos opinativos, independente do assunto. É interessante ouvir com respeito sobre pontos de vista diferentes. Tenho para mim que, apesar dos polos políticos da última eleição, a realidade dos bastidores da política, todos eles querem apenas defender seus interesses e suas contas bancárias. Justamente. Do ponto de vista social, muitas pessoas vivem em bolhas que são extremistas e não têm senso crítico para analisar a realidade, em que o governo sufoca a população de todas as formas. Os que têm essa noção da realidade são os que mais sofrem psicologicamente por entenderem o que está acontecendo e não conseguirem mudar isso. Excelente vídeo. A Júlia é cirúrgica nisso aqui, eu concordo em gênero, número e grau, sabe? A gente está vivendo a nossa política, né? A nossa política mundial, na verdade, em todos os lugares estão assim, né? Os extremistas, então, se vende essa narrativa do fascista, não sei o que, blá blá blá, blá, e porque tu vai morar em Cuba, vai pra Coreia, não sei o que, isso aqui. Não, cara, não é assim que nós vamos resolver esse negócio, sabe? As pessoas precisam parar de brigar. Eu já venho falando isso há bastante tempo, sabe? Mas as pessoas precisam parar de brigar, porque agora, se vocês entrarem nas publicações do Instagram, ou de qualquer lugar que seja, se vocês entrarem nas publicações e olharem, a primeira coisa que a pessoa fala: eu não converso com bolsonarista, eu não converso com petista. Tá, cara, ele vai conversar com quem? Vai ficar só com a tua bolha, então, bonitão? Não dá pra ser assim, sabe? As coisas precisam mudar. E a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, porque se a gente não fizer nada, né, esses caras vão continuar mandando na gente e, como a Júlia disse, vão se preocupar só com a sua conta bancária. Exatamente esse é o ponto, é exatamente sobre isso que eu falo nos vídeos. As pessoas precisam entender que a direita e a esquerda nada mais são do que polos diferentes de uma mesma moeda. E eles vão se alternando no poder, agradando ou não. É simples assim. Tá? É simples. Já falei isso em outros vídeos, já falei isso no 1984, sabe? Porque os vídeos que eu acabo respondendo são vídeos justamente nessa pegada mais política. Então, inevitavelmente, acaba voltando para essa minha opinião. Mas é um escárnio que a gente está passando. É como eu digo no vídeo, sabe? A gente aqui no Rio Grande do Sul se ferrando a 3x2 por causa de uma eleição e o cara viajando. Eles sempre vão estar na frente, eles sempre vão fazer mais por eles do que qualquer outra coisa, né? Júlia, obrigado pelo comentário, minha querida. Olha, a minha mami, né, comentando: ótimo vídeo, filho, adorei. Que bom, mãe, muito obrigado pela audiência. Se a mãe do cara não tá junto, é complicado, né? Aqui eu vou pegar a Adélia, deixou 3 comentários, se eu não me engano. Eu vou pegar o maior, tá? Porque eu achei bem interessante. Parabéns pela iniciativa do assunto, que deveria ser aprendido e discutido todos os dias pela população. Não tem jeito. Tudo passa pela política. Quem diz não gosto e não discuto política se esquece de que é governado por quem gosta. Bem, infelizmente há décadas o Brasil é governado por péssimos presidentes que formaram péssimas equipes. Meu foco maior é no time que o líder forma. Ninguém faz nada sozinho e o Brasil nunca teve um time formado por técnicos tão competentes como Paulo Guedes, Tarcísio Freitas, Tereza Cristina, Ricardo Salles, Onyx Lorenzoni, Marcos Pontes, etc. Liberais na economia e conservadores nos costumes, mas que infelizmente só conseguiram governar por 2 anos, 2019 e 2022. E debaixo de muito boicote e mentiras, especialmente da grande mídia. E mesmo assim entregaram um Brasil muito melhor do que receberam no início de 2019. Só não vê quem não quer.
E para entender melhor tudo de horrível que está acontecendo, é preciso, no mínimo, buscar o conhecimento sobre a ANON, a Agenda 2030. Espera aí que eu apertei no botão aqui. A Agenda 2030 da ONU, o Foro de São Paulo, o Marxismo Cultural de Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt. Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro. Bom, Adélia, vamos lá. Primeiro é o seguinte, ó. Eu tenho para mim que, sim, as pessoas escolhidas pelo Bolsonaro no último governo foram muito boas. Eu gostava de basicamente todas, sabe? Teve algumas ressalvas, mas a grande maioria delas eu gostei muito. Acho que o Sérgio Moro foi um tiro nos pés, ele não deveria ser político. Para mim, o Paulo Guedes é o melhor, sem dúvida. Foi o melhor economista que já passou e o que ele fez ali, ele conseguiu segurar o Brasil na pandemia. Enfim, o cara é pica, o cara é muito diferenciado, sabe? Mas, assim como o Marcos Pontes também, tá? Marcos Pontes, para mim, é fantástico. A Tereza Cristina já tá lá dentro da política faz centenas de anos, sabe? O Onyx eu não gosto, é gaúcho, eu detesto o Onyx Lorenzoni, acho ele um crápula, tanto que ele perdeu aqui na reeleição do Eduardo Leite aqui, ele acabou perdendo. O jeito truculento, né, não sabe falar e tal. E o Tarcísio é a grande esperança que a gente tem hoje, porque é um cara mais comedido, um cara que tem uma linguagem que consegue se comunicar melhor e tal, enfim. Bom, todos esses pontos que tu comentou, sim, eles existem, isso não é teoria da conspiração, eu acho que isso é fantástico e tal, as pessoas têm que saber o que está acontecendo e tal, mas as pessoas estão colocando toda essa vibe em cima como se só esse fato, só esses fatores, a ANON, a Agenda 2030, não sei o que tal, fizesse com que a gente chegasse nesse buraco. Não. A gente está nesse buraco por causa do povo. Nós resolvemos nos omitir e não fazer nada. Essa é a pegada. Eu estava conversando com um camarada meu na academia, o Fernando. Inclusive eu vou reagir a um vídeo que ele mandou para mim. E eu disse pro Fernando, cara, a gente é burro porque a gente fica de braço cruzado e não faz nada. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso principal problema. O fato de não fazermos nada é o que faz com que esses caras realmente continuem lá. E vai de encontro exatamente ao que tu disse no início do teu comentário. As pessoas não falarem de política, não é brigarem, é falarem sobre política. Porque sabe o que está acontecendo? Tem uma meia dúzia modo de falar, tem bastante gente. Mas enfim, o Brasil se dividiu em dois nas eleições. Ficou muito claro os percentuais. Sabe? O Lula ganhou com as calças na mão. E a esquerda não tem outro candidato para isso. Vai ter que criar um candidato. O Lula não vai viver para sempre. E essas coisas todas, sabe? Só que o que me assusta é tu ver uma quantidade tremenda de jovens, principalmente nas universidades, por mais que seja uma universidade que esteja ali, que tenha a parte da doutrinação, a gente sabe disso, mas por mais que seja isso, os caras não se abrirem para falar sobre o assunto, para no mínimo conversarem sobre o assunto. Isso me assusta, porque tu não pode conversar sobre o assunto, sabe? Isso talvez seja o que mais me incomoda, porque tu chegar aqui e tu me explicar alguma coisa e tal, um viés, sabe, não extremo, aquela coisa, tudo certo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ajeitar, até porque nós temos que governar para todos. Mas essa história de tu não poder falar, isso é o que me incomoda, sabe? Isso é o que está me tirando dos trilhos. Porque a gente acaba chegando num ponto onde a gente não consegue fazer nada, sabe? As coisas ficam... Aí uma narrativa só que é vendida, aí uma coisa só que é falada, e aí tu não consegue fazer absolutamente nada. E isso me incomoda profundamente, sabe? Esse é o que... Então assim, o que eu vejo como solução, ou pelo menos o início de uma solução para isso? Cada vez mais continuar tentando fazer uma conscientização das pessoas, que tu não consiga conscientizar os mais extremos, mas pelo menos os do meio, as pessoas que, sabe, que até querem falar sobre política, até querem conversar um pouco, sabe? Que é muito do que a pegada que o Emílio tem no Pânico, sabe? Ele obviamente é bolsonarista, provavelmente está sendo pago ali, tá para falar aquilo ali, mas ele tem aquele jeito de conversar com as pessoas que ele vai dando aqueles insights, sabe, aos poucos, porque o brasileiro teve uma visão agora do que é o livre comércio, do que é a situação de poder estar mais livre economicamente e que tudo melhora, sabe, essa ideia de que o Estado tem que te dar tudo, cara, o Estado não existe o janta grátis, né? Obviamente o Estado vai te tirar as coisas, isso é fato. Então prestem bem atenção e
eu entendo que a gente teve um presidente mais voltado para a direita, mas essa história do direita, né, conservador nos costumes e liberal na economia não existe, né? Uma coisa anula a outra, né? É importante dizer isso também, né, Adélio? As coisas, uma coisa anula a outra. Ou tu é conservador na raiz, ou tu é liberal. As duas coisas juntas, elas até caminham juntas, porque tu está falando, o liberalismo econômico tende a ter pautas que os conservadores não concordam, por exemplo. Então é bom abrir o olho para isso também, sabe? Esses debates, essas coisas, é aí que tá, sabe? As pessoas tendem a ir para esse lado, sabe? Mas quando tu começa a ver que o conservadorismo, em alguns momentos, sabe? Por exemplo, tem muito conservador aqui que ainda quer a coroa. Isso é bom, isso é ruim. Cara, eu não sei, eu não vivi naquela época, não tem como saber hoje, sabe? Se países onde ainda tem, existe uma certa, sabe, existe um crescimento muito grande, as pessoas estão ali, estão acostumadas com aquilo e tal, mas, e aí? Não sei. O Brasil tentou ser parlamentarista, né? Não deu certo. Então, eu acho que são questões mais profundas, sabe? Sinceramente, que são questões mais profundas e que num primeiro momento o que eu acredito que seja o foco é no cidadão comum, sabe? Fazer com que aquele cidadão comum enxergue ao seu redor. Independente de entrar nos méritos mais do Antônio Gramsci, essas coisas todas, porque isso é muito coisa de intelectual. E as pessoas, o cidadão comum, o afegão médio, não entende isso. Não tá nem aí pro Gramsci, não tá nem aí pro que aconteceu lá na década de 60. Essa história de emular fascismo, cara, isso não existe pro cidadão comum. Isso não existe mais. O que o cidadão comum brasileiro quer, sabe o que ele quer? Ele quer ter o emprego dele, o churrasquinho dele no final de semana e tomar a cervejinha dele no final de semana para poder, sabe, esfriar a cabeça. É só isso que ele quer. Se tu não mexer nisso, ou se ele tiver condições de fazer isso, ele vai estar satisfeito. Ele pode conversar política, ele pode se envolver, pode, claro, deve se envolver. Mas essa história de entrar muito nessa parte mais intelectual, da direita, da esquerda, não sei o que e tal, sinceramente, isso para mim é ilação. Tu fica, sabe, fazendo toda aquela ilação do negócio e para o cidadão comum, para quem eu conheço, por exemplo, os caras não sabem. Vou te citar um exemplo. Eu cheguei para um motorista lá da empresa onde eu trabalho e eu cheguei para ele, cara, o que tu acha do idioma neutro lá dos jovens dinâmicos? Ele, do quê? Eu olhei para ele, cara, tu nunca ouviu elo, ele, ilo, não sei o quê, blá blá. Nem sei do que tu tá falando, diz ele para mim. Eu fiquei pensando, cara, Agenda 2030, né? Teoria da conspiração, disso, daqui e tal. Não sei de nada disso. Isso é só um pequeno exemplo, tá? Os caras não estão nem aí, velho. Eles não sabem. Mas se tu vai largar essa quantidade de coisas na cabeça deles, sabe? Os caras ficam malucos. É que nem acontece no filme Sounds of Freedom, tá? Ele mostra a história do rapto de crianças. Ponto. E tem um cara que vai salvar essas crianças. Ponto. Aí o que a mídia fez? A mídia começou a criar as narrativas para colocar os caras que fizeram como teorias conspiratórias, QAnon, não sei o que, blá 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 blá. Obviamente não funcionou, porque isso aí é coisa de intelectual de faculdade pública. Entende? Obviamente isso foi mundial, né? Mas só para dar um exemplo do que está acontecendo, né? Então, Adélia, muito obrigado pelo comentário. Obviamente eu teria muito mais coisa para falar sobre isso, sabe? Né? Mas eu não vou me estender mais tanto, porque esse vídeo aqui vai ter 1 hora de certo. Vamos lá. Acho que é a Drica o nome dela. É que aqui aparece para mim só o endereço do arroba, eu não consigo, mas acho que é a Drica. Olá, na minha opinião, a maior tristeza é não termos conseguido um candidato diferente, a tal terceira via. É verdade. Só apresentou mais do mesmo. E esses extremismos exacerbados meu Deus do céu. E esse extremismo exacerbado que se instalou no país é muito triste e muito prejudicial para todos. A discussão política é extremamente importante, mas o que infelizmente eu mais vejo são repetições das opiniões. A maior parte das pessoas não lê, não pesquisa, só viraram papagaios. Seria bom termos mais canais como este que estimula a pensar com a própria cabeça. Muito obrigado, Drica. Me sinto extremamente lisonjeado sobre isso. Eu concordo com ela, sabe? Vou fazer uma analogia com o Beethoven, tá?
Quando eu terminar a analogia, vocês vão entender. Beethoven para a música clássica foi o que o Bolsonaro deveria ter sido para política brasileira, dadas as suas devidas proporções, tá? Não me venha engraçadinho aqui querendo dizer que eu estou comparando o Bolsonaro com o Beethoven, porque não, nunca, tá? Mas entendam, quando o Beethoven surgiu na música clássica, ela estava num marasmo, ela estava numa mesmice, e aí o Beethoven foi lá e quase, com as suas composições, era quase como se ele tivesse dado um pontapé na mesa e atirou tudo para cima, e tudo começou de novo, tudo mudou, certo? O Bolsonaro deveria ter sido a mesma coisa. Ele prometeu não ir candidato à reeleição, inclusive ele tinha um projeto para não participar da reeleição. O que ele fez? Não entrou com o projeto para cortar a reeleição e queria participar queria se reeleger. Se ele não tivesse tentado se reeleger e tivesse apoiado um candidato da terceira via, hoje nós não teríamos com o governo que a gente tem hoje, que já se mostrou que é um governo que está gastando tipo bicho e que nós vamos ter um problema para pagar lá na frente gigantesco. Simples assim. Essa é a pegada. Só que a sede de poder é tamanha que acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então o que a gente tem que fazer? Continuar ensinando as pessoas que se precisa de uma outra via para começar a se olhar outros candidatos, porque senão a gente vai continuar de novo com dois polos, sempre um extremo ou o outro brigando, né? Esse é o grande problema. Minha querida, muito obrigado pelo comentário, tá? E fico feliz que você esteja gostando dos conteúdos que eu tenho trazido. Aqui eu tenho meu querido Lennon, meu jovem padawan. É aquele papo que tivemos aquela vez. O Brasil nunca vai mudar enquanto o povo não entender que não é esquerda e direita, e sim o povo versus Estado. Observação bonita, coruja. A coruja é o Arquimedes, cara. Eu dei o nome da coruja, Zé. É o Arquimedes. Era uma coruja que a gente tinha aqui, daí não combinou mais com o resto da decoração que a gente tá botando. Aí nós iríamos botar lá fora, ou doar, enfim. Eu digo, não, deixa eu levar lá pro canal pra botar mais uma coisa. Vamos ver quem é que vai perceber. Acho que todo mundo percebeu a coruja no vídeo, né? Porque eu tenho um coruja no canto, ela tá aparecendo agora. Mas eu não quis botar fora. Cara, é justamente isso. É o povo contra o Estado, sempre vai ser. Na minha opinião, sempre vai ser. O Estado não serve para nada. Ele só te atrapalha. Ele só cria mecanismos para se retroalimentar e para continuar mandando no Zé Povinho. É simples assim, sem tirar nem pôr. Isso não, e enquanto as pessoas não entenderem isso, sabe, não realmente sentirem isso na pele, não vai mudar. Não adianta. Infelizmente não muda. É triste, mas a verdade é essa. Obrigado, Lennon. Um forte abraço. Próximo comentário é do Daniel. É curioso notar que a Rede Globo parece ser uma das poucas defensoras desse governo, apesar das acusações de corrupção. Pode ser que haja uma relação entre o apoio e o fato de a emissora possuir uma fatia significativa desse bolo financeiro, cujo destino muitas vezes permanece obscuro. Desculpa. Além disso, é interessante notar que muitos municípios enfrentam dificuldades financeiras, o que levanta as questões sobre a alocação dos recursos. Por que isso acontece? Você se pergunta. Daniel, eu tenho para mim, cara, que são duas coisas aqui, tá? Primeiro, a Globo não falou, o Bolsonaro não se elegeu porque ele resolveu tentar brigar com a Globo. Ponto. Se ele não tivesse brigado com a Globo, se tivesse continuado com as verbas estatal, os caras tudo tinham, até o nome de fascista dele tinha caído fora. Simples assim. E ele mentiu pra caralho, né? Dentro do governo dele mentiu um monte, não seria muito diferente. Então, se ele tivesse colocado o dinheiro na Globo, ele teria se elegido e talvez nós teríamos aí, né, uma leva de governo. Então, já que ele resolveu entrar para a reeleição, né, aí, enfim. Mas a Rede Globo é nefasta, né? É nefasta, os caras são muito podres, eles têm uma situação ali que, sabe, os conteúdos que aparecem na Rede Globo hoje são daquelas coisas assim, de embrulhar o estômago. Eu nunca vi tamanha sordidez naquilo, sabe? Mas também vou dizer um negócio pra vocês, né? A Netflix também não tá longe disso, né? A Netflix é a Globo dos streaming. Os programas da Netflix produzidos por eles, cara, olha, é de doer o coração. É muito absurdo, eu nunca vi coisa igual. Tá? Quer dizer, já vi a Globo, mas é muito absurdo. Tem coisas assim que tu não consegue entender como é que eles conseguem fazer, sabe? Como é que passa um conteúdo desse, né? Como é que deixa passar um conteúdo desse. Então, eu não confio em rede de TV nenhuma. Eu não confio em reportagem nenhuma. Nada. Eu sempre olho duas, três, olho data,
olho quem postou, eu acabo conhecendo o texto, sabe? Bah, tu lê cada coisa ali que, sabe, não faz sentido. Não faz sentido. E é uma pena, porque a gente tem meios de comunicação muito bons, e no fim das contas a gente acaba se ferrando, porque os caras cresceram o olho e não querem abandonar a mamata. Não querem abandonar a mamata. Mas a hora deles vai chegar. Vai chegar, isso vai acabar. Isso não vai ficar para sempre assim, sabe? Como toda situação, sempre tem um ponto de quebra. Sempre tem. E as pessoas vão cansar, as pessoas já estão cansando, sabe? Tu já começa a olhar e perceber que as próprias pessoas que fazem parte dessa audiência da Globo, elas já estão, tem situações ali que elas já nem estão mais olhando, sabe? Tá ali passando e tal. As próprias reportagens tu já não acredita mais. Então, eu acho que essa hegemonia termina. Em algum momento vai terminar. Tem que terminar. Ela não pode continuar sempre, sabe? É o caso que acontece com a CNN, por exemplo, que o Joe Rogan, com o podcast dele, tem mais audiência nos Estados Unidos, tinha pelo menos, mais audiência que a CNN. O PewDiePie, dentro do YouTube, com o canal dele, tinha mais audiência que a CNN. Então, quer dizer, quando tu começa a olhar essas coisas, tu começa a perceber que o que falta são conteúdos de qualidade. E aí, como a internet livre, como a gente tem aqui, se a gente não tivesse tanta gente produzindo tanta bosta, a gente estaria melhor, porque daí a internet estaria na casa das pessoas, porque elas já olham as coisas no telefone, né? Já estariam consumindo outras coisas. Por isso que eu faço o que eu faço. Porque a minha esperança é que em algum momento eu acerte um conteúdo que vá ou viralizar, ou que ele vá ir para casa das pessoas que tem que ir, sabe? Que em algum momento eu vou conseguir acertar isso e aí a coisa vai fechar, sabe? Essa é a pegada, certo? Obrigado, Daniel. Felipe, meu brother, olha, prefiro minha besteira nos comentários, porque se tem um assunto que eu fico doido é com isso. Tem um garoto de 20 anos no meu trabalho, a maior empresa de tecnologia do planeta, uma empresa 100% capitalista. Ele vai para o trabalho com uma camisa vermelha da CBF e com uma foice. Puta merda. Acredito que saiba que camiseta é essa, sim, né? No pé, um Nike e no bolso, um iPhone. Esse povo não sabe de nada e acredita que sabe de tudo. Políticos só querem saber dos seus pares. Infelizmente, desde o descobrimento, só tomamos no cu. Eu vou dizer, azar. Temos os políticos que merecemos, seja ele de esquerda ou de direita. Nunca fomos governados por alguém que só pensa na população. Pelo tamanho desse país, já deveríamos ser uma federação. É impossível o governo atender tudo que os estados precisam. Somente uma grande reforma de tudo pode resolver isso. E na moral, isso não acontece, porque isso não acontece nem na geração dos meus bisnetos. Cara, é verdade, velho. E seria pica, né? Se a gente tivesse uma abertura a gente passasse a ser tudo federação, né? Tipo os Estados Unidos. Pá, isso seria muito foda. Mas não vai acontecer, né? Infelizmente isso não vai acontecer, porque a coisa toda, sabe, depende dos caras, sabe? E aí eles meio que cagam. Então, para nós não faz muito sentido, sabe? Não faz muito sentido mesmo. E eu acho que tu tá certo, cara, em diversos pontos, cara. Eu também, eu detesto o Estado, acho o Estado uma bosta. E tu olhar para essa juventude agora, nessa pegada meia comunista de iPhone, sabe? Socialista de iPhone. Isso é uma das coisas que talvez mais me incomode, sabe? Porque a gente tem uma geração hoje que eles têm a capacidade e eles têm as ferramentas que um cara como eu nunca teve. Nunca tive ferramenta como eles têm na idade deles, sabe? Para criar, para ser inventivo, para conseguir desenvolver projetos, sabe? Bolsas de estudo, a quantidade de coisa absurda que tem para esses caras fazer, sabe? E eles preferem ficar olhando os comunistas reclamando, sabe? Eles preferem ficar criando personagens e, sabe? Eles preferem ficar falando aquilo, eles preferem ficar, sabe? Então, eu não consigo, para mim não cabe, sabe? Para mim esse é o que mais me incomoda, sabe? Me assustou muito nas últimas eleições, justamente no último pleito, né? Justamente isso, essa quantidade de jovens em estados que supostamente não estão dominados pela esquerda com esse pensamento, sabe? Porque eu fico pensando, tipo, o cara, que nem tu falou, sabe? Tu tem um jovem ali que está na maior empresa de tecnologia do mundo, trabalhando de iPhone, sabe, aquela história toda, e cara, o cara é comum, né?
Obviamente, se ele tivesse num regime comunista, ele não estaria trabalhando na maior empresa do mundo. Ele não teria o que ele tem. Isso é fato, isso é óbvio, sabe? Então, eu fico, na minha cabeça, isso a conta não fecha, e aí quando tu fala com os caras, parece que eles vivem em outro mundo, sabe? Parece que é uma coisa. Não, mas veja bem, eu tenho consciência de classe. Cara, consciência de classe, cara. Consciência de classe é meu pau de óculos, cara. Pelo amor de Deus, sabe? Eu não posso, eu perco a mão. Felipe, concordo com tudo, cara. Tu é o cara, velho, sabe? É um dos melhores amigos que o YouTube me trouxe. Então, muito obrigado por estar sempre por aí, cara. Tu é o cara, velho. Tá? Minha querida amiga Marta, foi eleito, falando do presidente, né? Há controvérsias. Democracia se tornou sinônimo de ditadura, mas a imprensa comprada faz de tudo para passar o pano, na cara dura. Quando a bolha de muitos que não enxergam o que acontece aqui e no mundo vai estourar, eu já não acredito em uma mudança e lamento por todo o povo que aceita tudo calado. Ótimo vídeo. A Marta é cirúrgica nisso aqui. Os comentários dela são sempre muito bons nesse sentido, porque ela tem uma visão diferente, é professora, mas ela tem uma visão diferente do negócio, sabe? Ela consegue ser incisiva no que fala, sabe? E ela tem uma posição muito bem formada em função disso. Realmente, existe uma série de coisas, e tem coisas que eu não posso falar aqui no YouTube, mas vocês sabem disso, mas tem situações que, sabe, fica escrachado, sabe? E a preocupação que a Marta fala, que ela diz aqui, sabe? Vamos lá. Deixa eu citar ela aqui, abre aspas, sabe? Quando a bolha de muitos que não enxergam o que acontece aqui no mundo vai estourar. Esse negócio está acontecendo com a gente aqui, sabe? Esses questionamentos, essas coisas todas que a gente vem falando aqui nos vídeos, isso acontece no mundo inteiro, tá? A França está igual, se não pior. O Canadá, então, meu Deus do céu. O Canadá, que era um dos países extremamente livres do mundo, se tornou... O Trudeau aqui, ele é um ditadorzinho. É um ditadorzinho. Então, sabe, a pandemia deu liberdade aos governantes para eles fazerem o que eles quiserem, e eles sabem que a população vai aceitar. Essa é a pegada. E infelizmente foi isso que aconteceu, sabe? Por mais que obviamente eu também andei de máscara, também me cuidei, aquela coisa toda, a gente não sabia o que era o negócio, mas chegou um determinado momento que já não tinha mais, sabe? Que tu já não precisava mais ficar preso, sabe? O Canadá, os caminhoneiros fizeram greve lá, fizeram diabo e tal, e eu acho que daqui a um pouco é isso que tá faltando, sabe? A gente realmente incitar alguma coisa, fazer alguma coisa, ir pra rua, sabe? Dar uma incomodada, porque esses caras estão muito tranquilos, eles estão muito tranquilos. Estão fazendo o que eles querem. E a gente está aceitando quieto, por quê? Porque parte da população que tinha vontade de ir para as ruas, com os movimentos de 8 de janeiro, ficaram com medo de ir para as ruas. Ainda mais com gente pegando de 17 anos agora, sabe? E essas coisas é que realmente incomodam, porque tu acaba olhando isso para um lado e para o outro, e aí tu percebe que tu já não tem mais. Inevitavelmente tu precisa de um movimento que comece na política, sabe? Um movimento que venha de um partido político que comece a fazer alguma coisa para daí a população engajar junto. E aí o que acontece? Quando esse partido político chega no poder, ele se torna ditatorial, sabe? Esse é o maior problema. Então, o 7 de setembro, para mim, foi extremamente representativo justamente por causa disso, porque ele mostrou que a população está descontente com aquilo que estava acontecendo, e a forma de mostrar o seu descontentamento era exatamente não indo em nada. E aí colocou todos os políticos numa saia justa, sabe? Essa é a questão. Agora, o que vai acontecer na próxima eleição? Agora vamos ver o que vai acontecer na eleição de prefeito. Tá? Vamos ver isso agora. Daqui a pouco a gente vai ter uma grande surpresa. E como eu gostaria que a gente tivesse uma grande surpresa nas eleições de prefeito. Marta, muito obrigado mais uma vez por estar sempre aqui comigo, né? Aqui nós temos o Yosha Saxofonista. Ai, meu Deus do céu, muito bom o nome. O Muambeiro de Joias traiu todas as pautas que o conservadorismo trouxe no processo de se proteger e proteger sua familhinha. Hoje o que sobrou foram idólatras que ainda não caíram na real. Quanto ao Nine, é o de sempre. Os lacradores comunas sempre defenderam e não vejo eles acordando para a realidade porque apoiam um regime que matou milhões e se recusam a admitir. A cultura woke está fodendo com absolutamente tudo e esses caras estão destruindo conceitos básicos da realidade como a biologia, a história e a linguagem. As pessoas normais que não escolhem se vender para nenhum dos dois lados, fica na mão.
Cara, infelizmente não apareceu teu nome pra mim aqui, tá? Mas eu concordo contigo, sabe? A gente perdeu uma grande oportunidade justamente com o Bolsonaro de fazer um monte de coisa, porque ele, né, principalmente ali nas questões da lava-toga, essas coisas todas, ele acabou optando por proteger o Flávio. Concordo, super concordo contigo. O Aras foi um tiro no pé também, não deveria ter feito o que ele fez, não deveria ter indicado ele, né? Mas, enfim, né? Vida é como eu digo no vídeo, sabe? Se perdeu a eleição, se lambe essas feridas e começa de novo. Democracia é isso, né? Essa é a pegada, a gente tem que fazer isso. Agora, que a cultura woke é complicada e que ela realmente está destruindo tudo que a gente conhece de melhor, cara, isso tu tem toda a razão. Porra, os filmes, a música, sabe? Bah, eu vejo aí umas bandas aí que, por favor, sabe? Os caras, a própria forma deles se vestirem, a própria forma deles, sabe? Tu começa a olhar os caras, meu Deus do céu, cara, sabe? Meu Deus do céu. É surreal, sabe? E aí os caras, eles nem se preocupam mais, eles nem prestam mais atenção, sabe? Eles não têm mais nem perigo, não querem mais nem esconder. Sabe? Eles querem, sabe, esfregar na cara e era isso e tal, sabe? Agora as pessoas não conseguem mais responder o que é mulher, sabe? Homens que menstruam, não sei o que. Meu Deus do céu, cara, sabe? Meu Deus do céu, povo maluco, cara. Povo maluco. Eu fico... Enfim. É foda, cara. É foda. Sabe? A gente tá... Começar a olhar isso, sabe? Eu fico pensando às vezes... Eu vou construir uma cabana no meio do mato, sabe? Disse pra Carol esses dias, vamos construir uma cabana no meio do mato, vamos se refugiar lá, sabe? Sem celular, sem nada. Só... Não é possível, cara. Não é possível. Eu vejo cada coisa assim que, cara, sabe? É tu olhar os conteúdos na Netflix também, cara. Pá, é surreal, cara. É surreal. Tem coisas assim que não dá. E eu concordo contigo, cara. Eu acho que a gente realmente ficou na mão. A gente deveria ter sido, sabe, mais bem. A gente deveria ter tido. Como é que eu vou dizer? Nós deveríamos ter conseguido pular essa parte. Nós deveríamos ter conseguido dar um passo a mais para o nosso crescimento. E infelizmente a gente não conseguiu. E eu acho que esse é o grande problema, sabe? E esse é o maior problema para mim de tudo que aconteceu. A gente acabou voltando para trás, sabe? A gente deu passos para trás, a gente deu passos que eram muito importantes serem dados para frente, e a gente deu para trás. A gente estava evoluindo e a gente acabou tendo que voltar tudo de novo, sabe? Tipo, volte 10 casas no jogo da vida, sabe? Basicamente foi isso que aconteceu. E agora a gente vai pagar por isso muito caro, infelizmente, né? Mas vamos ver no que vai dar. Vamos ver. Eu tenho algumas desconfianças. Eu não sei se isso vai muito longe, porque o vício já andou aparecendo aí, já começou a se mostrar, e daqui a pouco o cara assume. Vamos ver se não tem nenhuma improbidade fiscal aí nesse negócio, porque eu acho que vai dar. Eu acho que eles vão esperar fechar o primeiro ano de mandato e vão tirar ele fora, porque ele está completamente fora da mão, está completamente perdido. E vamos torcer. Daqui a pouco a gente tem uma surpresa por aí. Certo? Gente, acredito que eu respondi todos os comentários aqui na tela, foi o que apareceu pra mim, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se estender um pouco mais, você sabe que ele se estende um pouco mais os comentários. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, considere se inscrever. Esses vídeos de resposta aos comentários são basicamente uma forma da gente continuar a conversar sobre o assunto, e eu consigo responder com mais atenção aos comentários que foram deixados nos vídeos, que são comentários muito bons, e eu acho que vale a pena falar sobre isso, certo? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo.